conteúdo de vetores, né? Onde eu resolvi criar um programa um pouquinho mais robusto. Primeiro eu criei uma função chamada média, né? Que vai calcular a média de todos os valores que a gente tem aqui no nosso vetor, né? E aí também criei um valor máximo. E basicamente o que a gente vai fazer é o quê? Trazer aqui, populamos o nosso vetor e fizemos a média dos valores que estão aqui dentro. Depois a gente faz o resultado dessa média aqui com duas casas de aproximação, né? Lembrando que eu coloquei como float, então todo vetor vai ser float, eu não posso misturar inteiro com isso. E como é que faz a função média? Esse é o ponto. Como é que eu envio um vetor? Porque até agora a gente só enviou variáveis, né? Como é que eu envio um vetor para uma função? Basicamente, eu vou dar o nome do tipo, o nome do vetor que eu vou trabalhar na minha função. Não precisa ser o vetor que eu vou enviar, né? Pode ser qualquer coisa. Dentro da função vai ter esse nome. E colchetes abertos, fechados, né? Sem nenhum valor aqui dentro. Porque não importa para a função. O que importa é o que vai ser enviado. Então aqui na minha função eu criei um resultado 0, um contador i, que vai passar o quê? Por todos os dados desse vetor, ou seja, aqui eu ponho menor do que max, começando em 0 com mais, ou seja, contando do 0 até o max, se são 5 posições, vou ler do 0, 1, 2, 3, 4, são 5 posições. E basicamente eu vou somando aqui ao valor do resultado todos eles. Com o anterior, começa com 0, vê a primeira posição, segunda posição, vai somando, eu faço total e depois eu faço ele receber o valor dele dividido por max, que também poderia ser feito assim, né? Sem o res aqui, dá para também, é a mesma coisa. E aí eu retorno esse resultado, que vai ser o caso aqui do nosso printf principal, ok? Olha só, como eu já defini os valores, a média disso tudo é 3. Mas agora, vamos ver uma outra coisa interessante. Eu posso, ao invés de inicializar o vetor, eu vou fazer um outro, pegar esse for aqui, vamos copiar ele, criar uma outra variável inteira do tipo de nome i, para ser o nosso contador. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar um printf, pedindo para mim, insira o valor da posição %d, ou seja, a posição do número que eu tô. Vamos botar aqui o i para ser o nosso guia, e aqui vamos botar um scanf %f, vírgula, o valor aqui do endereço do A na posição i, e dá um f-flush stdin, para garantir que a gente não vai ter dor de cabeça preenchendo aí o nosso vetor. O que vai acontecer? Isso vai passar por todas as posições do vetor. Quando for 0, vai salvar na primeira posição, quando for 1, até chegar na quarta, e depois vai enviar e nosso programa vai continuar normal. Na hora de enviar, é a única coisa que eu não falei, como é que eu envio para a função? Eu envio sem os colchetes, não é fechado, eu ponho só o nome do vetor. Vamos rodar aqui para ver então. Opa, float max, faltou a vírgula que eu apaguei aqui acidentalmente. Posição 0, eu vou botar o valor 2, 3, 5, 6, 7. A média é 4,6, ok? Muito simples, muito fácil. Então falta aí a gente trabalhar com um outro conteúdo muito importante, que a gente viu as variáveis do tipo char, né? Variável do tipo char basicamente é uma letra. Mas quando você faz um vetor de char, você pode criar palavras, frases, textos. E aí que a gente vai trabalhar com string. Então a gente vai ter uma aula aqui bastante simples sobre string, teórica, e depois a gente vai pegar na prática como é que funciona. Mas é isso, um grande abraço e até a próxima.